Olá, amigos da Casa de Acolhida. Hoje, agora é o último vídeo a respeito do tema gravidez na adolescência. Falávamos no último vídeo sobre os riscos, né? Os riscos e as motivações pelas quais as meninas ainda engravidam, né? No momento que a gente espera que elas estejam pensando em outra coisa e não na possibilidade de se tornarem mães, né? E até porque se tornar mãe tem a ver com muitos desejos e com muitas implicações que, para os jovens, ainda, talvez eles não tenham essa dimensão, né? Como a gente disse, os jovens eles querem viver os desejos, né? Mas sem pensar muito no que isso pode acarretar. Voltando um pouco na questão dos riscos, né? Vamos falar um pouco dos riscos emocionais, né? Pensando que essa menina já engravidou, que essa menina já está gestando uma vida, né? Como é que vai viver essa menina? Como é que essa menina vai passar essa gestação para que tenha, né, o final, né? Quer dizer, que possa nascer um bebê bem, saudável, né? A gente precisa de, com certeza, um apoio, né, um familiar, neste momento da vida da menina, né, um apoio em tudo que ela precisa, né? Por quê? Porque certamente é uma jovem que desconhece algumas coisas que envolvem a gestação, né? E normalmente a menina é muito mais, existe um suporte muito maior dos pais, né, da menina em relação a ela do que propriamente dito dos pais do menino, né, ou do garoto, do pai da criança, né? São muitos casos, né? A gente não pode generalizar, mas o que a gente vê é que as meninas ficam muito mais responsabilizadas por este momento do que os meninos, né? E fazendo um adendo, fazendo um parênteses, né? Eu acho que eu não falei nos outros vídeos, mas assim, o que a gente percebe muito, né, e lendo e ouvindo sobre gravidez na adolescência, existem dois aspectos importantes também, né? Um que é a questão do uso do preservativo, que os meninos ainda se recusam, né, a colocar, fazendo muitas vezes chantagem com as meninas, né, do tipo, se eu tiver que usar, então a gente não vai ter nada. Então elas vivem um pouco essa decepção na relação, né, em relação aos meninos. Então elas cedem, né, enfrentando um momento, né, da vida sexual, se colocando em risco, não só para uma gravidez, né, mas também pela questão das doenças sexualmente transmissíveis, que é bastante comum entre os jovens, né? E um outro aspecto que eu não comentei também é assim, o quanto fica evidente que mães que têm filhos cedo, né, muitas vezes as filhas repetem essa história, né, de também terem filhos cedos. Então, mães que têm filhos cedo provavelmente vão se tornar avós cedo também, né? Assim, antes do momento que esperavam, porque as filhas muitas vezes engravidam também. Existe um outro também, uma terceira coisa que eu me lembrei agora, né? Que ambientes muito vulneráveis, ambientes onde a gente vê muita violência, seja ela física, né, ou emocional no ambiente familiar, as meninas provavelmente procuram saídas, né, para a vida delas, né, para esse lugar que elas não se sentem amadas, acolhidas, né? Muitas vezes é usando drogas, muitas vezes é engravidando, se automutilando. Então isso também acontece, né? Então, voltando um pouco para este momento que a menina já está grávida, né? Ela já está grávida, a mãe, em geral, da menina, a avó, né? Aqui está dando aquele suporte emocional, aquele apoio. Essa menina precisa passar por um pré-natal, né?
mas muitas vezes essa menina não consegue, né? Porque ela descobre essa gravidez já, às vezes, né? Ou conta, ou revela essa gravidez já no momento tardio da gravidez, aos 4 meses, 5 meses. A gente vê histórias que as meninas às vezes negam, né, ou sabem e não contam, chegam no hospital tendo os bebês. Então, assim, em geral, esses bebês também não vivem, né, não passam por esse pré-natal adequado. Então, isso também é um risco enorme para as mães, né, para as mãezinhas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a falta de um planejamento do pré-natal adequado, a falta de políticas, né, públicas. Eu estou dizendo assim, será que as UBSs, será que as famílias, será que a comunidade, de um modo geral, está preparada com uma equipe multidisciplinar, né, quer dizer, com ginecologia, com assistente social, com psicólogos, com nutricionista, né, para olhar para essa jovem, né, com todas as necessidades que ela tem, né? Provavelmente não, né? A gente sabe que nem todas as cidades, nem todos os municípios têm esse tipo de trabalho, né? Então, esse risco da jovem também, às vezes, se deprimir, né? Ou tentar, quando ela não é acolhida, né? Do jeito que ela merece, né? E que deveria ser por direito, ela tenta muitas vezes fazer um aborto, né? Um aborto clandestino. Então, ou ela não está namorando, ou o garoto que é o pai do bebê, o menino que é o pai do bebê, não está mais junto dela, então ela se sente mal, ela não consegue estabelecer uma relação amorosa com essa gravidez, né? Então, todos esses aspectos emocionais, né, eles podem vir a acontecer numa gravidez na adolescência. Não quer dizer que vai acontecer, porque um adulto também pode viver todas essas questões que eu estou colocando agora. Mas a gente imagina que na vida adulta, né, as pessoas estão um pouco mais, elas planejaram, elas desejaram, né, um pouco melhor, um pouco mais adequadamente esse momento da gravidez, né? O desejo de se tornar mãe na vida adulta parece ser um pouco mais claro, né, mais adequado, né, para a mulher, porque assim, em geral ela já tem uma relação, ela já está casada, ou ela tem um parceiro, né, então ela não usa, né, desse momento para tentar suprir alguma carência, né. Então, de tudo isso que a gente falou, o que seria o mais importante para a gente pensar, né? Pensar na boa formação desse adolescente. O que falta para os adolescentes, né? E eu estou dizendo de adolescentes de todas as classes econômicas, né? Muitas vezes falta um lugar que eles possam ser escutados, falta políticas onde esses jovens, né, tenham realmente as suas habilidades desenvolvidas, né, cursos de teatro, cursos de música, né? Quer dizer, será que as escolas, né, as escolas são um lugar para esses jovens ficarem, né, vivendo essa adolescência de um modo mais integral? Será que esses jovens não estão muito à mercê das redes sociais, de celular, de ficarem o tempo todo sem construir alguma coisa importante para eles? Provavelmente, né? Então, assim, ficar grávida, né, neste momento da vida, na adolescência, tem a ver com todos esses aspectos que a gente citou. Não tem uma única resposta, né, que possa justificar, mas tudo isso que a gente conversou nos vídeos, né, pode ser as justificativas, né, para que essas meninas engravidem num momento da vida onde elas teriam que estar pensando no futuro mais promissor, né, em se dedicar aos estudos, em se dedicar a algum projeto de vida, né? Então, o bebê acaba sendo o projeto de vida daquela mãe. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Mas, certamente, a gente não pode negar que essa menina vai deixar de se envolver com algumas coisas, né, por conta de estarem vivendo este momento, implicadas, né, comprometidas com uma vida, com um bebê que está nascendo, né? A gente sabe que muitas vezes quem acaba cuidando e criando este bebê é a avó, né? A avó assume muitas vezes o papel de mãe, de pai, né? Porque muitas vezes esse menino não está junto, ou a família não autoriza que essa menina vá viver com este menino, né?
Então, acaba que a avó, né, toma esse lugar para si e revive um pouco a própria história da maternidade, né, criando aquele neto como seu filho. Que também traz questões, assim, que bom que tem essa avó para cuidar, mas também são aspectos bem delicados, né, para a criança e para a própria filha que está gestando aquele bebê, né? Então, a gente precisa sempre falar de formação, de informação e de prevenção e de um bom lugar para esses jovens estarem, né, para pensarem em suas vidas, pensarem em saídas, né, para a construção de uma vida adulta mais digna, né, e sem tantos atropelos, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha servido para pensar algumas coisas. Tá bom? Até mais.